Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem amados, vamos voltar ao capítulo 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus, né? O assunto que já começamos a abordar no programa anterior acerca do batismo nas águas. Já ministramos que o batismo ele se torna imprescindível, não porque a pessoa, como em algumas denominações, fazem a profissão de fé dizendo que querem tornar-se membro do corpo de Jesus. E já deixamos bem claro que não é o batismo que nos faz ser membro do corpo de Jesus Cristo. O que nos faz ser membro do corpo de Jesus é o nascer de novo. É a conversão e a determinação de amar ao Senhor de toda a nossa força, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, que é o guardar a palavra. Porque a conversão é uma coisa e o novo nascimento é outra. Conversão é mudar. Tem pessoas que se convertem, deixam de beber, deixam de fumar, deixam de se prostituir, deixam de furtar, roubar, deixam de matar, né? Deixam de dizer pornofonia, deixam muitas coisas, mudam. Converteu-se, mudou. Mas o nascer de novo, que é a fusão do Espírito Santo com o Espírito humano, é a união do Espírito Santo, que é Deus, com o Espírito humano, se dá quando a pessoa resolve fazer a vontade de Deus. Mudar para Deus, não mudar socialmente falando, não mudar religiosamente falando. Tem pessoas que se converteram, foram fazer parte de uma religião que não aceita determinadas práticas, determinados comportamentos. E aí a pessoa se converteu. Só que o reino de Deus é diferente. O reino de Deus, o corpo de Jesus, não é uma associação de bairro, não é um clube de futebol, não é uma instituição social. A igreja é o corpo de Cristo. Por isso que ser igreja é estar sujeito a Cristo. Efésios 5:24. A igreja está sujeita a Cristo. 1 Coríntios 12:12. Assim como um corpo tem muitos membros, assim sois vós. Não é? 1 Coríntios 12:12. Deixa eu conferir aqui. Assim é Cristo também, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Louvado seja Deus. E o que nos faz ser membros deste corpo é exatamente o novo nascimento. O novo nascimento se dá pelo que está escrito em João 14, versículo de número 23. Se alguém me ama, guardará minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele
e faremos nele morada. Então observe que essa morada de Deus na pessoa se dá não simplesmente quando ela resolve mudar o comportamento, as atitudes, mas quando ela resolve adequar sua vida ao que diz a palavra de Deus. Aí o Senhor vem fazer morada nela. Atos capítulo 3, verso 19, diz a Escritura: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Então, é necessário se converter para que o novo nascimento aconteça. E o novo nascimento se dá quando, além de se converter, você se compromete a ser obediente ao Evangelho de Jesus, a ser obediente à palavra de Deus, a se esforçar para obedecer, a procurar obedecer em sua máxima, em sua totalidade. Por isso que a palavra de Deus diz: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê, ressalta o crer, será condenado. Porque quando a Bíblia fala de crer, fala de compromisso, fala de comprometimento, fala de aliança, fala de pacto com Deus, fala de concerto com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso que faz a pessoa ser membro do corpo de Cristo, o novo nascimento. Aí a gente resume-se em conversão atrelado a isso, porque biblicamente falando, a conversão resume esse novo nascimento, tendo em vista que se a pessoa não se resolve viver para Deus, não adiantou de nada, como nós explicamos ontem a questão da circuncisão, que a criança judia sofre aos 8 dias de nascida para poder ser coparticipante das promessas que Deus fez a Abraão. Mas quando chega a idade de discernir a mão direita da mão esquerda e não guarda a lei, a circuncisão não adiantaria de nada, porque as duas coisas tinham que andar juntas. E algumas igrejas, até da linha evangélica, batizam ainda crianças por associar o batismo à circuncisão, que teologicamente falando não tem nada a ver. Se bem que são mentes ilustres que defendem essa ideia, como Louis Berkhoff, presbiteriano, os presbiterianos em si. Mas essa reforma que, graças a Deus, tem ocorrido na maioria das igrejas evangélicas, em parte, tem desassociado essa correlação da circuncisão com batismo nas águas. Até porque a circuncisão é feita aos 8 dias de nascido. E para que o batismo ele tenha validade, é necessário que haja arrependimento. E como já definimos, arrepender-se é voltar à estaca zero. Arrepender-se é voltar à estaca zero. Por isso que João Batista disse aos fariseus e saduceus que iam a ele batizar-se. Ele dizia: raça de víboras, verso 7, Mateus 3:7. Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Se não produz fruto digno de arrependimento, o batismo também
não significa nada, não passou de um banho. Não passou de um banho. O batismo nas águas, ele é associado à morte com Cristo na cruz, mas o seu sentido, etimologicamente falando, que significa imergir, se bem que há formatos de batismo, como a imersão, a aspersão e a efusão, isso correspondente ao quantitativo de água, né? Esses tipos de batismo, quando assim estudados, diz respeito ao quantitativo de água. O batismo por imersão, né? O batismo por aspersão e o batismo por efusão. Louvado seja Deus. Então, quando se estuda sobre esses tipos de batismos, se estuda com relação ao quantitativo de água. Isso aí é relativamente importante. Até porque se a pessoa quer se batizar nas águas estando numa UTI, não tem como pegar essa pessoa e levar para um tanque batismal. Não tem como pegar essa pessoa e levar para o rio, né? Não tem como pegar esta pessoa e levar a uma praia, levar a uma piscina. Não tem como. Então, o quantitativo de água é menos interessante. O mais importante é o sentido, é o significado do ato. Com pouco ou com muita água, isso é menos interessante. O importante é saber, né, o que está fazendo. Ou seja, declarando à sociedade, à igreja, ao mundo, aos anjos e aos demônios e ao próprio Deus, que mais do que nunca a pessoa está determinada em viver para Ele, em viver para Deus. E essa mística, entre muitos sincretismos que tem sido trazido à igreja evangélica, essa mística de querer ir se batizar lá no Rio Jordão, né? Para, digamos assim, o batismo ter eficácia, isso é ostentação, né? Isso é vaidade, isso é fábula, isso é crendice, isso é superstição, isso é misticismo. E por aí vai. Porque não é por causa de ser no Jordão que o batismo tem eficácia. Entende, amados? Então, mesmo que você fosse batizado no Lava-Tripa, que é um rio que tem aqui em Bibiribe, que eu não aconselho a ninguém se batizar ali, porque as águas são sujas, mas tem a nascente lá no rio de Passarinho, onde eu soube, muitas igrejas batizavam lá, que a água era limpa. Hoje já não batizo, parece que já não tem hoje batismo ali pro lado de Passarinho, porque as águas estão sujas. Não é? Mas o importante é você, obviamente, participar desse momento numa água limpa. Deixa eu dizer outra coisa aqui que se torna um absurdo ouvir em rede nacional. Eu ouvi um pastor dizer que não batiza em tanque, em piscina,
Porque quando se batiza, a última pessoa batizada sai carregada de tantos pecados dos que precederam ela. Que besteira isso. Aí ele disse: eu só batizo em águas correntes, em rio. Aí que danou-se mais ainda, né? Porque onde é que o rio deságua? No mar, né, irmão? Então leva os pecados, é? Olha só a misericórdia. Será que é por isso que algum tempo atrás as igrejas não deixavam as pessoas tomarem banho de praia? Porque tá indo para lá os pecados dos batizados? Irmão, não tem nada a ver. Isso é um tremendo de um besterol. Nada a ver. O batismo nas águas é simbólico. Tem relevância simbólica, né? Porque fala exatamente este ato simbólico. Tem uma linguagem espiritual que os anjos, olha, irmão, os seres humanos não entendem, mas os anjos e até os demônios entendem. Quando a pessoa se sujeita às águas que são sagradas ao batismo. Eu digo sagradas ao batismo por causa de uma oração que é feita, sagrando aquele momento, como uma oração que é feita pelo pão e pelo vinho que é pego na padaria, que é comprado no mercado para cear. A sagração está ali. A Bíblia diz que a oração, tem um versículo que fala que a oração santifica, né? Que a oração santifica. Então, o batismo nas águas, ele é simbólico, né? Louvado seja Deus. Então, é bom deixar claro essas coisas, né? Louvado seja Deus. Para trazer o esclarecimento ao povo de Deus, e seria bom que muitas lideranças estivessem ouvindo, para reverem seu ponto de vista com relação ao batismo, e rever de maneira bíblica, porque infelizmente eu estive pregando na igreja de um colega recentemente, e não é o caso lá dele, nem da igreja dele, mas nós precisamos ser dispenseiros dos mistérios de Cristo para não sermos meros papagaios teológicos, o que infelizmente a maioria dos pastores se tornaram. Não tem conhecimento bíblico, não estuda a Bíblia. Não estou falando de fazer curso teológico, não. Nem de ler livros, enciclopédias, não. Mas de ler a Bíblia e orar para que lhe seja dada a revelação das verdades divinas contidas na Escritura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas do jeito que não se faz crente como antigamente, não se faz pastores como antigamente. Nesse sentido também de orar. A maioria de nós hoje não temos orado como os pastores que oravam antes. E aí não se tem também, se bem que os pastores que também nos precederam oravam, mas também não liam muito a Bíblia. E essas duas coisas têm que andar juntas, leitura e oração, oração e leitura. Essas duas coisas têm que andarem juntas. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que a oração santifica. O batismo é simbólico e ele fala exatamente, pela etimologia da palavra, que é imersão, que é mergulhar. Eu gosto muito da definição que os meus estudos me fizeram concluir, juntando a tradução
do afundar, do mergulhar, do imergir, né? Sobre o significado do batismo, que é o ser envolvido por. O ser envolvido por. Até porque quando João fala do batismo com o Espírito Santo, que seria efetuado por aquele que viria após ele, do qual João disse não era digno de levar as sandálias, ele vos batizará, disse João, com o Espírito Santo e com fogo. E aí a gente não é mergulhado no Espírito. Na verdade, o Espírito é que nos envolve. Nos envolve, nos preenche, por fora, por dentro, por fora. Louvado seja Deus. Então, batismo tem a ver com sepultamento. Não é? E se sepulta quem já morreu. Então observe, se morreu e não se sepulta, e está por aí andando, falando, aí tornou-se morto-vivo, né? Ou espiritualmente falando, é até cômico isso, mas tornou-se morto-vivo. Mas mostra que a pessoa está indecisa. Se ela diz ser convertida, mas tem oportunidade agora de se batizar, aí, mês que vem, esse mês, na sua igreja tem batismo. Aí você é convertida e diz, eu não quero me batizar, não. Por que você não quer se batizar? Não, porque você não sabe o que é que você quer, então. Então você morreu, não morreu pro mundo? Não, eu morri pro mundo. Então se você morreu pro mundo, meu filho, tem que se batizar, tem que sepultar. Não, mas é porque eu ouvi dizer que quando a pessoa se batiza, aumenta a luta, aumenta a prova. Não é por causa do batismo não, porque tem uns crentes antigos que amedrontam as pessoas e dizem, olha, depois que se batiza, aumenta a prova, aumenta a luta, aumenta... Não é porque simplesmente se batizou, é porque você, com esse gesto, sem dúvida, mostrou para os anjos, como disse, mas também para os demônios e para o mundo, que mais do que nunca você quer servir a Deus, quer viver para Deus e está se chegando a Deus. E independente de você se batizar nas águas ou não, se você se chegar a Deus, claro que o inimigo vai entrar com os dois pés para lhe tirar da presença de Deus. Claro que o inimigo vai tá dando voador em você, tá dando tesourada em você, tá dando uns golpes aí de jiu-jitsu, de taekwondo, de judô, de karatê, de tantas outras artes marciais que se tem por aí. Ele vai estar dando golpes para lhe neutralizar, para lhe derrubar, para lhe destruir. Isso independente de você ter descido as águas batismais. Porque tem as pessoas que desceram as águas batismais, mas não são mais as mesmas quando antes de se batizar. Não buscam mais a Deus, não oram mais, não estão mais frequentes na igreja, não estão mais envolvidas com Deus. E o diabo não está nem aí para essas pessoas. E não é o fato dela ter sido batizada que as salva e que as torna mais crente do que antes. Porque simplesmente se batizaram, mas não estão vivendo a intensidade que deveriam com Deus. Independente, amados, de ser batizado nas águas ou não, quando você resolve viver intensamente com Deus, quando você resolve entrar de cabeça na obra, com gosto de gás, quando você resolve vestir a camisa do Evangelho, regaçar as mangas do Evangelho, suar a camisa do Evangelho, o inimigo, ele se levanta e bota para torar. Esse torar não é o torar hebraico, não é o torar da Bíblia, é o patorá que a dona Irene fala. Ele entra para torar. Quando você resolve fazer a vontade de Deus. Independente de ser batizado nas águas ou não. E quantas pessoas você conhece que são batizadas nas águas e o diabo não está nem aí para elas? Porque tornou-se já farinha do mesmo saco de Satanás. O diabo não se constituem ameaças para o inimigo. Não se constituem
ameaças para o inimigo. O crente que busca a Deus, que ora, que está envolvido na obra, está com a mão no arado, esse sim. O crente que procura consertar sua vida, o crente que se arrepende, o crente que volta a estaca zero, o crente que resolve se consagrar ao Senhor. E consagrar não é fazer jejum, jejuar é uma coisa, consagrar-se é outra. Jejuar é importante, é um ingrediente que soma para a oração, é um ingrediente que soma para a fé, tá? Mas o consagrar-se é a dedicação, é o envolvimento. Aí o diabo entra com os 2 pés para lhe desmotivar, para fazer você parar, para querer fazer você cair em descrédito, para querer lhe desmoralizar, para querer fazer com que, através de sua vida, o nome de Jesus seja escandalizado, sabe? O inimigo entra para torar mesmo. Aí você diz, mas pastor, tá difícil, né? A minha vida. Mesmo eu fazendo a obra de Deus, e quem disse que ia ser fácil? Quem prega o evangelho de facilidade está enganando. Se prega muita coisa bonita, se espera... Não, você lendo a Bíblia, aí você está pensando que João Batista, por exemplo, teve um finzinho glorioso, foi? Não, a cabeça dele terminou na bandeja. Se bem que quando a gente chegar no céu, vamos ver João com cabeça e tudo. Aleluia. Hã? Mas, torar a cabeça de João Batista. Um homem que disse Jesus não havia nascido de mulher maior do que ele. Não é? O que fizeram com João, o evangelista? Quase que desossava João, botaram ele em um tonel de óleo fervendo, irmão. Eu detesto quando eu estou fritando o ovo, que às vezes eu frito um ovinho, aí o salpico, salpico, sei lá, a manteiga voa, bate no meu braço, e dá uma raiva, dá uma dor. Quando eu vou virar um peixe, né? Às vezes a esposa deixa o peixe lá pronto, eu assa, aí eu vou virar o peixe, a sardinha lá, aí eu pego um pano e boto do ombro até a mão, para que o óleo não venha bater em mim. Eu não gosto de levar queimadura. Imagina a pessoa ser mergulhada em um tonel de óleo fervendo. Fizeram isso com João, irmão. E outros. Estevão morreu apedrejado por pregar o evangelho. Tiago, se eu não me engano, também arrancaram a cabeça dele. Aí você diz, pastor, o sangue de Cristo tem poder, eu não quero morrer assim não. Mas eles morreram assim e o nome de Deus foi glorificado na vida deles. O ruim é morrer, como disse Pedro, como quem se mete em coisas alheias. O ruim é morrer assim. Mas se padece pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois. Se padece pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois. Glória a Deus. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serem participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. E aí diz ainda o verso 15, 1 Pedro 4, verso 15, que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se entremete em negócio alheio. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Bendito é o nome de Jesus. Bendito é o nome de Jesus.
Então, aí está a excelência do batismo. Outra coisa que é importante eu pontuar aqui, nesta fala, é que, por conta de ser a conversão, o novo nascimento, que torna a pessoa membro do corpo de Jesus, é que, mesmo antes de se batizar nas águas, a pessoa convertida a Jesus tem o direito, o dever e a necessidade de cear. Algumas denominações, em sua maioria, e por muito tempo, só faculta o direito da pessoa cear se a pessoa for batizada nas águas. Isso não tem fundamento bíblico. Aí as pessoas perguntam, então para que cear? Para que se batizar? Se a pessoa já pode cear sem ser batizada. Ora, pelo que eu disse sobre a relevância do batismo, que é uma profissão de fé, uma declaração pública da decisão já tomada. Mas o que torna a pessoa membro do corpo de Jesus é a conversão, é o novo nascimento. E Jesus diz em João capítulo 6, que quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não tem vida em si mesmo. Quem não comer da sua carne, não beber do seu sangue, não será ressuscitado. Porém, quem comer da sua carne e beber do seu sangue, permanecerá nele, em Jesus, e Jesus nela, a pessoa. Quem comer da sua carne e beber do seu sangue, disse Jesus, viverá por ele. Louvado seja Deus. Não tem versículo nenhum na Bíblia que respalde a ideia de que tem que se batizar nas águas ou em águas para cear. A argumentação que eu estou mostrando é mais bibliocêntrica possível. E glória a Deus, que ensinando esta verdade ao longo desses 16 anos atrás, quando Deus resolveu projetar a nossa voz, não só para Pernambuco, mas para o estado do Nordeste, para os estados do Nordeste, é que alguns pastores enxergaram que realmente isso não tem fundamento bíblico e mudaram de ideia e resolveram ministrar a Santa Ceia a pessoas que não são batizadas nas águas. Eu fiquei muito feliz quando recentemente, acho que foi ano passado, eu fiquei sabendo, quero até mandar a paz do Senhor para o pastor, que agora esqueci o nome dele, da Igreja Batista aqui na Bomba do Emetério, amigo nosso. Eu digo amigo, mas a gente não, dificilmente se vê. É que quando a gente se vê é um carinho medonho, a gente se abraça e tal, e a gente se conhece assim, né? Da Igreja Batista Jeová Chamar, eu acho que é o nome dele. Eu sei que o outro pastor, que é o pastor Elias, que é pastor dessa igreja aqui depois da Quinitos, esqueci o nome do pastor aqui, da Bomba do Emetério, rapaz. Eu soube que ele chamou o ministério da igreja e disse, glória a Deus, ao ministério da igreja, que iria liberar as pessoas que não são batizadas nas águas a cearem. Pastor Clóvis, aí ele está me lembrando. Ah, pois foi, Iris. Eu fiquei sabendo, eu fiquei muito feliz, que bênção. Aí eu até brinquei com o pastor Elias, disse, o pastor Clóvis tem escutado o acorde da bênção, hein? Glória a Deus. É brincadeira, né? Não quero aqui ser o pai dessa ideia, até porque a ideia não é minha, é bíblica. E glória a Deus que pastores como o pastor Clóvis, pastor Elias e outros pastores têm aberto a mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Porque é bíblico isso. É bíblico isso. Amém? Louvado seja Deus. Pois bem, amanhã eu vou ministrar sobre o batismo no Espírito Santo, que é outro assunto
deste capítulo. Então não percam também o programa amanhã no seu início, porque amanhã no início do programa, exemplo de hoje, eu vou estar falando sobre o batismo no Espírito Santo, tá certo? Em o nome do grande, o Senhor Jesus. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.